A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Glória a Deus. Queridos, hoje está um dia um pouquinho mais frio, né, que outros. Mas aqui dentro você pode perceber que o Espírito Santo ele trata de aquecer o ambiente, amém? Então eu gostaria que você abrisse seu coração hoje para ouvir a palavra de Deus. Quem está feliz em estar aqui nesta noite, diz amém. Eu sei que muitos ficaram, né, nos seus lares, e nós não estamos aqui para julgá-los, cada um com seus motivos. Inclusive eu já aproveito para justificar a ausência, né, dos pastores que estão em viagem, não chegaram ainda, e a minha esposa que está pregando fora, né. Quando o pastor Jefferson nos avisou da viagem, ela já tinha o compromisso de ministrar, então está ministrando, ela lá, eu aqui, e assim nós vamos andando de glória em glória, e a palavra de Deus diz que tudo que façamos para a glória do Senhor, amém? E em tudo dai graça, então nós nos alegramos. Hoje ela foi para um lado, eu vim para cá, mas é gostoso, porque é o ID de Cristo, amém, queridos? Mas, embora essas pessoas importantes não estejam conosco hoje, a pessoa mais importante está aqui conosco, nesse lugar, que é a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus, amém? Você acredita nisso? Amém? Então abra sua Bíblia comigo, pode ficar sentado, no livro de Juízes, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 11, Juízes 6, a partir do 11, glória a Deus, será a nossa leitura, por enquanto. E se você puder deixar marcado, se você tem um marcador, deixa marcadinho, depois a gente vai ler mais alguns versículos aí do texto. Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 11 ao 16. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus por tudo aquilo que estamos vivendo. O Senhor vem confirmando a palavra, desde os louvores, o Senhor vem confirmando a palavra, desde os testemunhos. E eu acabo de crer que o Senhor quer falar ainda mais com alguém aqui, senão com todos. Amém? Então vamos lá. Juízes 6 e 11 ao 16 diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro, ou em algumas traduções, varão valoroso. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Versículo 15. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Versículo 16. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Fecha a sua Bíblia, feche também os teus olhos. Pai querido e poderoso Deus, aqui uma vez mais, Pai, na tua tribuna, com a missão de falar da tua palavra. Senhor, enquanto eu prego, que o Senhor fale aos corações, porque tudo aqui é para ti, Senhor. Nós estamos aqui para te louvar, para te engrandecer. A nossa vinda aqui é para te prestar culto, Senhor. Nós estamos aqui como que levantando um altar para ti, e que o Senhor possa receber, ó Pai, as nossas ofertas e oferendas, o sacrifício de louvor dos nossos lábios, e que o Senhor possa, Pai, retribuir a cada um de nós
não por merecimento, porque sabemos que não merecemos, mas pela graça que o Senhor Jesus tem, e que nós então nos apropriamos dela, Pai, e essa graça possa abençoar as nossas vidas. Que ninguém saia daqui da forma que entrou, mas que saia com uma palavra, Senhor, que saia com um coração transformado, que o Senhor possa trabalhar no hoje, Senhor, para que o amanhã seja transformado no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o contexto desse texto que lemos, ele é muito simples e fala de um período em que Israel está subjugado por Midian ou pelos midianitas. O livro de Juízes, ele é um livro que retrata um ciclo de pecado na história de Israel, não só de pecado, mas também de arrependimento e de socorro de Deus. Então, todo o livro de Juízes, e você vai ver que Deus, ele sempre permite que o adversário domine sobre Israel, mas isto não é sem causa, é porque eles foram desobedientes a Deus. Eles deveriam no passado ter exterminado os vizinhos, os inimigos, os idólatras que estavam ao seu redor, mas eles nunca assim o faziam. Então eles deixavam aquele povo se multiplicar. E o ser humano, ele é complicado, porque se ele não vigia, ele cai. É por isso que Paulo vai dizer: você que está em pé, cuide para que não caia. Porque nós somos debilitados por essência, a nossa natureza, ela é pecaminosa. Nós andamos não mais segundo a carne, segundo o homem antigo que se corrompia, porque em nós Cristo foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Nós andamos segundo o homem novo, o homem que foi ressuscitado, que nasceu de novo e que adora este Deus, que obedece e que é capaz de obedecer a Deus. Mas a natureza antiga, a natural, a carnal, ela está em nós. E basta a gente parar de vigiar um pouquinho, parar de cuidar um pouquinho. E aquele Hulk que está fechado num quartinho, ele está pronto para explodir a porta e voltar a entrar em cena. É por isso que lá no passado Deus já falava com o povo de Israel: vocês devem exterminar estas nações. E talvez você nunca entendeu por que Deus mandou matar, Deus mandou exterminar. Como que um Deus de amor pode fazer isso? Mas naquele tempo e naquele contexto era assim que funcionava. Eles deveriam ser exterminados, mas não eram. Então o povo crescia e daqui a pouquinho Israel, que deveria estar em integridade com Deus, estava lá, misturado com o povo. O pecado entrava. O povo de Israel se entregava à idolatria, adorava os deuses dos seus vizinhos. E no passado, se tem um pecado que Deus abominava, era a idolatria, era a adoração aos falsos deuses. Estava lá Israel levantando altar aos falsos deuses. Estava lá Israel praticando a imoralidade. Estava lá Israel envolto no pecado. Então Deus permitia, como um castigo, que essas nações entrassem e vencessem eles nas batalhas e subjugassem e tratassem Israel como escravos. Mas esse povo começava a gemer, começava a sofrer e se lembrava da mão de Deus. Se lembrava da história dos pais, que contava do Deus dos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Que Deus tirou com mão forte do Egito o povo, e que Deus fez maravilhas. Então eles voltavam a clamar, colocavam a boca no pó e buscavam a Deus. E daqui a pouco Deus, ele não se aguentava, porque Deus é Pai. E ele não aguentava ouvir aquele gemido, aquele choro. E então ele levantava um juiz em Israel. Era um libertador, era um líder. Era um líder político, um líder militar. Então você vai ver vários juízes nesse livro. E esse livro trata disso. Desse ciclo, esse período cíclico de pecado na vida de Israel. Pecado, arrependimento, pecado, opressão do adversário, arrependimento, livramento de Deus, nova chance, pecado, imoralidade, e assim foram por em torno de 400 anos. Esse é um dos períodos, 7 anos, disse o contexto, que Israel está subjugado nas mãos agora dos midianitas. Tudo aquilo que eles faziam, que eles plantavam, o adversário ficava na espreita e cuidando. Quando já estava tudo bom, o adversário atacava.
destruía tudo, roubava, saqueava e subjugava Israel. E estava um tempo de calamidade, era um tempo de dificuldade, de sofrimento. E em tempo de calamidade, em tempo de sofrimento, as coisas não são fáceis. E talvez eu e você, ou alguém que está aqui hoje, ou alguém que nos ouve, pode estar passando por um tempo de dificuldade. No tempo de dificuldade, Gideão era esta pessoa que estava ciente do Deus dos seus pais, mas que no momento encontrava-se decepcionado. Por isso que nós lemos ali no versículo 13, só a parte A vou repetir, quando o anjo fala com ele e diz: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro, por aquilo que ele estava fazendo, a resposta primeira dele é: ah, Senhor. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? E isso revela decepção. Muitas vezes este é o motivo de nós estarmos assim também, com estes porquês diante de Deus. Senhor, se o Senhor é na minha vida, se eu já aceitei Jesus, se eu já sou cristão, se eu já faço parte do povo da promessa, se eu já sou nação santa de Deus, povo escolhido, sacerdócio real em Cristo, se eu já estou no reino da luz de Cristo, se eu já sou nova criatura, se eu já estou obedecendo a palavra, se eu já estou fazendo o que eu tenho que fazer, isso no nosso julgamento, não é mesmo? Religioso como muitas vezes somos, se eu já estou cumprindo todas as regras, por que é que coisas ruins ainda acontecem comigo? Por que é que estas coisas estão acontecendo comigo? Por que é, Senhor, que o meu marido não vem? Por que que a minha esposa não muda? Por que que meu emprego não melhora? O meu salário não melhora? Por que que eu não consigo crescer na vida? Por que que eu não consigo aquilo que eu almejo, que eu planejo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E por quê? É a fase dos porquês. Todos nós passamos por essa fase, a fase dos porquês. Elias, o homem de Deus, o profeta que fazia fogo descer do céu, ele passou por esta fase. Ele tinha acabado de matar um monte de homem pedindo fogo do céu. Ele tinha acabado de matar 450 profetas de Baal. Daqui a pouco uma mulher ameaça ele de morte, e este homem agora foge. Este homem que cuspia fogo praticamente, ele não sabe mais quem é a sua identidade. Ele foge apavorado, entra numa caverna e pede a morte. E ele pergunta para Deus: por que isto, Senhor? Se eu fiz isso, se eu fiz aquilo, eu sou ainda íntegro diante do Senhor. Ele estava decepcionado, porque momentos difíceis, irmãos, grave bem isso, momentos difíceis que nós vivemos, e eu sempre digo isso aqui, nós como cristãos, nós não estamos isentos de momentos difíceis. Está aqui a missionária Márcia, que é uma prova disso. Olha a prova, a luta que ela tem passado desde um ano praticamente, ou até um pouco mais. Olha o processo da luta contra o câncer, o processo de cirurgia, o processo de tratamento, de quimioterapia, radioterapia, o processo de perder o cabelo, que para uma mulher é algo tão doloroso. E uma mulher que você conhece, faz a obra, tem uma vida íntegra, tem bons frutos. E o Senhor vai dizer: nós conhecemos a árvore pelos frutos. Uma mulher que tem gastado a sua vida com as coisas de Deus também. Cuida da sua casa, da sua família, mas equilibra isso com as coisas de Deus. No entanto, passou. Olha as situações, irmãos, que estão ao redor de nós, que estão desempregados, e que passam necessidades materiais e financeiras. Pessoas que perdem entes queridos no meio de nós, porque a morte, enquanto está ao redor, está longe de nós, é uma coisa, mas quando ela bate a nossa porta, é diferente. Carregar o caixão de um ente querido não é fácil e não é brincadeira. Mas eu pergunto para você, o cristão, por um acaso Jesus um dia disse para alguém, iludiu alguém, dizendo que nós não passaríamos por essas coisas?
Ou ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele está querendo dizer: se você seguir após mim, a tua fé, a tua vida, o teu entendimento vai chegar em tal nível, que quando você entender essas coisas, a tua fé vai fazer você passar por cima da dificuldade. Você não vai perecer, porque você sabe que a vitória não é de quem começa, a conquista não é de quem começa, a premiação não é de quem começa, mas é de quem termina a jornada e a caminhada. Lacandará, xuriandará. Momentos de dificuldade trazem decepções. Senhor, se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Aí ele segue dizendo assim: onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Aí você pode pensar: mas que ousado, que mal educado falar assim com Deus. Mas você que é filho sabe que às vezes um filho, ele precisa falar coisas sinceras ao pai. E quando o pai encontra sinceridade, ele não se chateia, ele não se ofende, desde que tenha o certo cuidado necessário. Agora, além de decepcionado, ele revela outra situação, outra face do seu estado emocional e de espírito. Ele está incrédulo. Ele está dizendo, sabe o que, em outras palavras, quando ele diz: onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Ele está dizendo: os nossos pais tiveram Deus, mas eu não tenho, nós não temos. Os nossos pais viveram milagres, mas eu não vivo. Ele está incrédulo, ele não está acreditando. Aonde está Deus agora? Este Deus não existe mais. Ele é um Deus do passado e não do presente. E sabe o que ele está trazendo aqui? Sabe o que eu consigo entender? Que ele está dizendo algo assim, como se fosse que ele precisa experimentar os milagres por ele mesmo. O sentimento de Gideão é o seguinte: eu preciso viver os meus milagres. Quando a dificuldade vem, meus irmãos, a incredulidade, ela tende a bater na porta. Onde está o Deus do milagre? Porque a dificuldade... Só que aí que está o negócio, a gente acha que a dificuldade ela vem para nos matar. E na verdade Deus ele trabalha com a dificuldade para nos dar crescimento. As nossas lutas, as nossas batalhas vindas de Deus, elas não vêm para nos matar. Elas não vêm para nos colocar na cova ou para nos tirar da fé. Elas não vêm para nos fazer perder coisas, não, mas na verdade as lutas que vêm, os desafios que Deus nos coloca, é para nos dar crescimento, é para nos tirar de um nível e colocar num nível maior, é para nos dar coisas que nós nunca tivemos através das lutas, e nos tornar pessoas que nunca fomos através das lutas e dos desafios que Deus coloca nas nossas frentes. Agora ele não está errado em ter um sentimento: aonde está o milagre? Sabe por quê? Hoje nós ouvimos aqui o milagre. Hoje nós ouvimos o testemunho da nossa irmã Alba. E nós nos alegramos com o testemunho dela. Mas talvez alguém aí, e você não está errado, talvez alguém aí questionou dentro do seu coração: tá, Senhor, eu me alegro, que bênção, que maravilha, mas esse é o milagre dela. Eu quero viver o meu. Aonde está o meu? É gostoso contar o milagre dos outros, é gostoso, a Bíblia fala que nós temos que chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. E pelo amor de Cristo em nós, como já disse, Cristo sendo gerado em nós vamos entender estas coisas. A inveja vai ficar de lado, porque é obra da carne. O ciúme vai ficar de lado, porque é obra da carne. A contenda vai ficar de lado, porque é obra da carne. Nós vamos abençoar, nós vamos bendizer a bênção do nosso irmão. Mas chega um momento que diante da dificuldade, meu irmão, você chega no teu limite, que você quer ver o teu milagre e quer viver o teu milagre. Eu quero dizer para você, você não está passando desapercebido. Deus está contemplando estas coisas. Deus está gerando algo para você e para mim. Porque tudo tem o seu tempo. Porque tudo tem a sua hora. Tem gente que não pode receber o milagre hoje.
Parece loucura o que eu vou dizer aqui, mas tem gente que se recebeu um milagre hoje, amanhã não vem para a igreja mais. Porque não está preparado, não tem estrutura para receber o milagre. Tem gente que, ao invés de fazer o que a irmã Alba falou, que ela queria entrar na igreja católica para adorar, e não precisaria nem entrar em igreja nenhuma, podia dobrar o joelho onde tivesse, porque ali Deus está recebendo. Mas tem gente que, em vez de querer agradecer, no outro dia querer dar umas bandas por aí, como o jovem diz. Queria cantar pneu, queria dar cavalinho de pau, queria sair por aí, queria... Porque não está preparado, não há uma maturidade para o milagre. Deus está contemplando todas as coisas. Na hora certa o milagre vem, e não vai ser bênção só para a tua vida, vai ser bênção para quem estiver ao teu redor, vai ser bênção para a tua casa, vai ser bênção para os teus amigos, vai ser bênção para a congregação, vai ser bênção para quem a bênção do Senhor, o milagre vai tocar a tua vida e vai respingar e tocar quem tiver ao redor. E todos os beneficiados com o milagre vão ser atraídos por este Deus dono do milagre. E aí sim o nome desse Deus será glorificado. Porque todo milagre tem um único objetivo: que o nome dele seja glorificado. Que o nome dele seja glorificado. Por que Jesus demorou 4 dias para ir ressuscitar Lázaro? Porque estava na agenda de Deus. 3 dias não vou me glorificar, porque tinha um costume, tem que ser depois do quarto para entender que é milagre. Então é no quarto que eu chego. Os judeus têm que estar tudo em volta, fariseu, saduceu, tudo que a multidão dos zoiudos tem que estar em volta para contemplar o milagre e glorificar o meu nome. Decalamandarabacai. Todo milagre é para glorificar o nome de Jesus. Não é para o agente do milagre ou para o receptor do milagre receber alguma honra ou glória, porque a palavra diz que ele não divide a glória com ninguém. A glória é dele, o milagre é dele, o louvor é dele, o domínio é dele, os créditos são dele, tudo é dele. E o teu aplauso também é dele. Você pode aplaudir Jesus. Oh, lamandarabacandarás. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a ti, Senhor Jesus. Glórias a ti. Decepcionado, incrédulo. E o versículo 3 ainda termina assim: mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Agora, além de estar decepcionado, incrédulo, ele ainda, Gideão, se sente abandonado. O Senhor nos deixou, nos largou, nos abandonou. Não tem ninguém por nós, não tem ninguém para nos socorrer. E há momentos em que a aparência é essa, que Deus nos abandonou. É ou não é verdade? Há momentos em que a aparência é essa: estou só, não tenho ninguém para contar. Tem pessoas que estão aqui que estão me entendendo. Tem momentos que você já disse, não tem ninguém. Tem momentos que você talvez não disse, mas pensou, não tenho ninguém. Porque o momento aparenta solidão, mas isso não é verdade. Porque Jesus disse aos discípulos quando estava partindo: eu não vos deixareis órfãos. Rogarei ao Pai, pedirei a Ele outro Consolador, Ele vos enviará o Espírito Santo da verdade, que estará convosco até a consumação dos séculos. Eu e você podemos muitas vezes nos sentirmos sós, acharmos que estamos sós. O pensamento será esse. O adversário vai inclusive soprar no nosso ouvido. Ele vai dizer: você está só, não tem ninguém mais. Lembra os amigos? Não tem mais. Os irmãos da igreja? Esquece, é só aparência. O diabo vai falar isso. Não é verdade. Obreiro da igreja? Isso aí é só para cumprir tabela. Fulano, beltrano, que você já ajudou um dia, se esqueceu, é ingrato. O diabo, cuidado, um momento vai imprimir em você algo
desse gênero, esse sentimento de solidão. E você vai achar que está só. E você vai achar que está sozinho, sozinha. E que a sua vida não importa mais. Que a sua vida não tem valor mais. Nem você mais se dá o devido valor. E daqui a pouco abre uma porta no mundo espiritual. E uma depressão entra na sua alma. E daqui a pouco você não vê mais razão para viver. Está fechado em um quarto, está fechado em um cômodo da sua casa. E daqui a pouco o inimigo está soprando no seu ouvido. Se já não soprou, acaba com esta dor, tirando a sua própria vida. Eu quero dizer para você, isto é uma mentira do adversário das nossas almas. Isto é uma mentira de Satanás. Porque no Evangelho de João, no capítulo 3 e versículo 16, está escrito assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Ele te ama. E ainda que você passe pelo vale, como nós cantamos, ainda que você passe pelo vale, como a pastora dizia aqui, ainda que você passe você não estará sozinho ou sozinha. Entenda, você não pode vê-lo, mas Ele está contigo. Basta você clamar, basta você convidar, basta você chamar, basta você chorar. Ele estará consolando a tua vida naquele lugar. Deus estava de olho em Gideão. Eu entendo a tua dificuldade, Gideão. Você encontra dificuldade. Aleluias. Mas eu estou contemplando tudo isso. E não somente isso. E agora eu vou ler para você, nem precisa abrir, o versículo 11, 12 e 14. É como se Deus estivesse dizendo para ele: eu contemplo, Gideão. Eu entendo. Eu sou teu pai. Eu te gerei. Eu vejo a tua situação. Eu vejo o teu cenário. E daí ele vai dizer assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abisrita ou abisrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Versículo 14: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, Gideão, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Porque o Senhor está contemplando o hoje de Gideão. O Senhor está contemplando o hoje da sua vida. Mas o Senhor aposta em você, acredita em você. Mesmo que hoje você esteja no momento de fragilidade, escute isso. Mesmo que você esteja em um momento de debilidade, mesmo que você esteja fraco, Deus sabe quem você é. Deus sabe quem é você. E Ele te escolheu para uma obra. E ainda que você hoje esteja nesse estado, Ele sabe quem você será amanhã. Então Ele não tem dó de investir na tua vida, porque Ele sabe quem você será amanhã. Gideão estava lá malhando trigo no lagar. Não era lugar de malhar trigo. O lagar era um recipiente de amassar as uvas, um grande tanque. Lugar de malhar trigo era na planície, na eira, aonde eles iam trabalhar o trigo, amassar para que a casca soltasse do grão e então o vento pudesse soprar aquela casca. Mas ele não podia fazer isso porque estavam sendo roubados, estavam sendo saqueados. Então ele estava protegendo o trigo da família. Ele estava ali como um guerreiro, com medo sim de ser do que estava lá fora, mas ele estava protegendo, fazendo algo ali estratégico. E Deus se alegra. E Deus se alegra do que Ele está fazendo, porque Ele sabia muito bem quem seria Gideão amanhã. E Ele está dizendo assim: eu contemplo, Gideão, eu estou te enviando para fazer algo. Porque Ele contempla a realidade do hoje. E Ele começa a trabalhar na vida de Gideão. Aí Gideão fala o quê? Gideão fala assim: ah, Senhor. Talvez você vai se identificar agora com Gideão. Ah, Senhor,
Respondeu Gideão: como posso eu fazer isso? Como posso eu, vou conjecturar, como posso eu pregar a tua palavra? Como posso eu ajudar uma obra? Como posso eu fazer um evangelismo? Como posso eu fazer algo na obra na igreja? Como posso eu estender a mão? Como posso eu fazer algo? Como posso eu libertar Israel, Senhor? O meu clã. Aí ele começa a apresentar o quê? Ele começa a apresentar as suas limitações, e é o que nós fazemos. Aleluia, o meu clã menor é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Aí vem eu e você muitas vezes diante da dificuldade. Senhor, não dá para mim. Eu não vou cantar porque a diaconisa Thalita, ela canta afinado. Aí eu não vou. Eu não vou, sabe, eu não vou participar do discipulado porque nunca vou ter uma oportunidade para ministrar. Quem falou para você? Quem te falou que nunca vai ter? De repente a tua oportunidade está batendo a porta. Mas a irmã, ela canta melhor. Ela canta com a voz dela, você canta com a tua. Porque Deus vai dizer assim para ele: eu estarei com você, respondeu o Senhor. E por causa disso, não é por você, Gideão, é porque eu estarei com você. Entende isso, igreja? Consegue entender a diferença? Não era Gideão que importava, não era ele que é o grande, não, mas o grande estava falando. O grande eu sou está dizendo aqui nesta noite: eu que estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Porque aquilo que é grande aos nossos olhos, aquilo que é difícil e que é impossível, com a presença de Deus, com a palavra de Deus, com o poder de Deus sobre as nossas vidas, se torna pequeno, se torna minúsculo. Como um só homem, ele está dizendo: aquilo que é grande para você, para mim não é nada. E ele está dizendo: vença este momento de dificuldade, vença esta fase de dificuldade, vença essa baixa estima ou esta autoestima baixa. Gideão expõe suas limitações. Do outro lado, Deus garante a vitória. Qual é a dificuldade que você tem hoje na sua vida? Pastor, o financeiro meu está muito apertado. Nós falamos aqui esses dias para os casais sobre finanças. Foram 10 itens de como administrar a finança. Porque hoje pode ser, no teu ver, insuficiente. Mas se eu e você aprendermos a trabalhar aquilo que é pouco hoje, no muito Ele nos colocará. Se nós soubermos administrar e trabalhar o que está nas nossas mãos hoje, Gideão, trabalha o trigo. O que está na tua mão aí é o trigo, trabalha o trigo. O que está na tua mão, o que você sabe da história de milhares de homens, ele para em 300 homens para derrotar este exército. E você sabe do final da história que ele é vencedor. E que durante a sua vida há paz em Israel. Por quê? Porque Gideão precisou entender o processo de que de fato ele é pequeno, de que de fato eu e você somos pequenos, mas o nosso Deus é grande. O nosso Deus é poderoso. Não há limite, não há impossível, não há fronteira, não há nada que possa impedir o agir das suas mãos. E Gideão teve que aprender que ele tinha que mudar de posição. Ele estava com as suas limitações, com a sua lenga-lenga, como eu e você sempre temos algo assim para Deus. Pai, não dá por isso, Pai, não dá por aquilo, e faz manha com Deus, e dá umas desculpinhas farrapadas, e a gente se engana, acha que Deus acredita. Ele sabe que não é, mas Ele, como Pai amoroso, Ele passa a mão, Ele vai nos abraçando e vai deixando que cheguemos na estatura do varão, que amadureçamos com o Espírito Santo. Ele entende que precisamos crescer mais. Ele entende que precisamos caminhar mais. Aleluias. E daí Gideão começa a entender algo. E Deus revela para Gideão. Ele começa a entender que não tinha para onde fugir. O texto vai dizer, eu vou encurtar para encerrar. Ele faz prova, não só uma, duas,
O rapaz estava difícil de engrenar com Deus. Então você não se sinta mal se você tem timidez, dificuldade. Porque para uns é mais fácil, para outros é mais difícil, é normal. Ninguém é igual a ninguém. Para o rapaz aqui estava difícil. Ele faz uma prova. E a prova Deus realiza, cumpre. E ele não satisfeito, Senhor, não se zangue comigo, mas vou fazer mais uma. E Deus responde de novo. E ele começa a ver que não tem mais saída. E agora o que eu faço? O que eu faço, Senhor, para sair da mesmice, para sair desse estado, e para ir para esse que o Senhor quer me levar? Entenda, irmãos, Deus está dizendo algo aqui, Ele quer nos tirar desse estado de tristeza, de dificuldade, de apatia, de decepção, de incredulidade, de sentimento de abandono, e nos levar para um nível mais alto. E o segredo está revelado aqui no versículo 25 e 26, escute. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal. Escute, despedace o altar de Baal. Diga para quem está do seu lado: despedace o altar de Baal. E olhe para cá, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Depois, faça um altar para o Senhor. Diga para quem está do seu lado: depois, faça um altar para o Senhor. Olhe para cá, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Aleluias, Deus agora revela o segredo. O problema é que Deus estava distante, porque havia altar para Baal, havia adoração para falso Deus, e Deus não aceita isso. E Ele vai dizer: o segredo é o seguinte, vamos começar já derrubando o poste de Baal e sacrificando para mim. E quando você fizer isso, em outras palavras, Gideão, você está me trazendo para perto. Ai, se eu estiver perto, Gideão, a vitória é certa sobre vocês. Decandará, mandará, bassuri, andarai. Quero dizer para você nesta noite: traga Deus para perto da sua vida. Traga Deus para perto da sua família, da sua casa, dos seus filhos. O segredo é derrubar o altar de Baal, derrubar o pacto com o mundo, derrubar as coisas do passado, deixar para trás. Porque Paulo disse: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ah, Jesus, Ele está dando a vitória, Ele está dando o segredo da vitória. Muda de posição, me traz para perto. Experimenta, Gideão, o meu agir. Se você trouxer Deus para perto, então se prepare para conhecer e experimentar os milagres de Deus. Milagres que talvez não serão tão grandes num primeiro momento, como receber a chave de um carro. E glória a Deus pela bênção da nossa irmã, glória a Deus mesmo. Eu conheço a luta e a saga da Albinha. E se tem alguém que merecia um carro, era a Albinha. Dei carona muito para a Albinha, né, Albinha? Você está aí, né? E hoje ela me deu carona, olha que bênção. Olha aí, ó, deixei com a pastora Marcela, né, irmãos? Para eu me virar de carona. Está lá o Albinha, me deu carona hoje, com a benção. Irmãos, milagre de Deus se vive, não é só coisas extraordinárias. Deus, Ele cura AIDS, câncer, faz perna crescer, braço crescer, cola a orelha de Malco. Deus faz milagres, sim. Mas se você trouxer Deus para perto, no dia a dia, como uma compra, como algo ali, um livramento na estrada, como algo ali pequeno no teu trabalho, algo sem solução, de repente a solução aparece, você perde uma chave, daqui a pouco Ele te mostra onde está. São situações do dia a dia que você precisa da mão de Deus, e você trazendo Ele para perto, se você tiver intimidade, você vai experimentar o agir de Deus e os milagres de Deus na sua vida.
É uma luz que está para cortar. Algo acontece, o problema é resolvido. Aleluia. Espero que não chegue aí, mas se chegar, Ele pode agir. Aleluia. É uma água. Eita, é o carneiro de IPTU. É uma situação na justiça. É também uma casa nova, um carro novo. Posso ouvir um glória a Deus aí ou não? É sim, as que estão solteiras na fila do casório, pode ser aí o varão. Pode ser a varoa para os varões. O milagre pode acontecer, vai acontecer. Se você sair desse lugar de medo, de paralisia, e você entrar numa dimensão onde Deus vai guiar os teus passos e a tua vida. Quem acredita nesse Deus aí maravilhoso? Dê um aplauso para Ele nesta noite.